Apesar de apenas recentemente os tribunais de contas, em especial o Tribunal de Contas da União, terem ganhado a atenção acadêmica, social e da mídia, trata-se de um órgão consolidado em nosso ordenamento jurídico, cuja previsão inicial já constava da Constituição de 1891. Acompanhando o fortalecimento da democracia no país, o Tribunal de Contas da União, no desempenho da sua função de controle, passou a ser requisitado como um órgão que auxilia no fechamento do ciclo de representação, no sentido de avaliar se as ações governamentais estão em conformidade com os anseios da sociedade, o que naturalmente trouxe a esses tribunais um maior envolvimento com a temática das políticas públicas. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi compreender como ocorre o envolvimento do Tribunal de Contas no ciclo das políticas públicas, a partir do controle que exerce sobre programas públicos. Com esse objetivo, realizou-se um recorte que compreendesse apenas a atividade exercida pelo Tribunal de Contas da União, na esfera federal, portanto, tendo em vista a consolidação da sua estrutura institucional, assim como o histórico mais abrangente de atuação, o que contribuiria para a obtenção de dados mais precisos para a pesquisa. Em seguida, elegeu-se a área da educação superior como macroárea do estudo, em razão do grande acúmulo de recursos públicos alocados nesse setor. Dentro dessa macroárea foi escolhida uma política específica, que foi o Programa Universidade para Todos, o ProUni, considerando a sua relevância para a temática da educação superior. Assim, para a realização do estudo do caso, foram analisados 4 acórdãos proferidos pelo Tribunal entre os anos de 2008 a 2013 e que compuseram o ciclo de auditoria operacional e monitoramento sobre o programa. A partir dos acórdãos selecionados, foram avaliados os tipos de recomendações e determinações realizadas pelo TCU em diferentes etapas do ciclo de políticas públicas, tendo sido selecionadas de forma mais ampla as etapas de formação da agenda, de implementação e de avaliação da política pública. Vale lembrar que a diferença entre as recomendações e determinações do TCU está no nível de imposição, pois enquanto as recomendações são simples sugestões ao controle, as determinações podem ocasionar consequências jurídicas se não observadas, como, por exemplo, a aplicação de sanções aos gestores e o julgamento pela irregularidade das contas prestadas. Analisando os dados obtidos, percebeu-se que os temas que pudessem trazer algum impacto para a formação da agenda pública foram tratados pelo TCU em caráter de recomendação, o que, em nossa opinião, foi uma postura acertada por indicar possíveis melhorias ao programa sem intervir na discricionariedade do gestor. Por outro lado, na fase de implementação, os comandos do TCU adotaram majoritariamente um caráter de determinação, impondo medidas corretivas que pudessem sanar falhas operacionais da política. Algumas contribuições relevantes do Tribunal à implementação da política puderam ser visualizadas nas determinações de maior ocupação de bolsas parciais, que possuíam uma grande ociosidade, na melhor integração do ProUni ao FIES, que eram 2 programas de caráter complementar, na melhor operacionalização da renúncia fiscal das instituições educacionais a partir do número de bolsas efetivamente ocupadas e não somente disponibilizadas, e a criação de metodologias de combate à fraude de informações no usufruto dessas bolsas. Por fim, na fase de avaliação, o TCU optou por monitorar o cumprimento de recomendações e determinações anteriores, mas sem aplicação de sanções ou consequências diretas aos gestores. Destaque-se nessa etapa a determinação feita ao Ministério da Educação para que instituísse uma rotina de fiscalização in loco nas instituições de ensino, com o objetivo de verificar a aderência das informações prestadas sobre o ProUni, assim como a recomendação à Secretaria de Ensino Superior para que estruturasse um sistema de avaliação e de monitoramento de resultados do programa. Como conclusão, ao avaliar o formato da atuação do TCU no ciclo de formação do ProUni, pode-se verificar que os seus efeitos foram positivos, tendo em vista que o Tribunal mediu precisamente o nível de intervenção em cada etapa, se mostrando mais auto-restritivo nas etapas envolvidas com o poder discricionário do gestor e mais proativo nas determinações voltadas ao cumprimento da lei. Ainda há uma série de progressos a serem realizados no campo prático, uma vez que nem o ProUni está isento de falhas, nem a atividade do TCU chegou a um nível de excelência no que se refere à compatibilização entre o controle e a abertura do diálogo com o controlado, embora muitos dos mecanismos de auditoria tenham se aprimorado passado mais de 10 anos desde a primeira fiscalização. No entanto, não se tratando de uma pesquisa de avaliação de impacto dos resultados do programa, nossa conclusão foi que o TCU, como um novo ator em políticas públicas, tem condições de se envolver ativamente no campo das políticas, trazendo contribuições positivas a partir do controle exercido.